que a gente vai falar sobre a dança das cadeiras lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Já começando com o presidente Roberto Cidade, que no sábado disse que vai se filiar à União Brasil, que é o partido do governador Wilson Lima. Mas também tem ali a Alessandra Campelo, que também deve sair do MDB, do senador Eduardo Braga, e ir para outro partido. Tem a Joana Dark, que também deve sair do seu partido e caminhar ali para um outro partido. E tem o Fausto Júnior também, que deve sair do MDB, que ficou um ano no MDB só, e deve aí procurar um outro amigo político. Aí também tem o Dermilson Chagas, que ali está em dúvida e está sem partido, se vai para o PV, ou se vai para o Cidadania, ou se vai para outro partido. Enfim, como é que está essa dança aí das cadeiras lá na Assembleia Legislativa? Pois é, são muitos nomes, né? São muitas mudanças. Já começar como você falou, o presidente da casa já anunciou que vai para a União Brasil. Deixa eu só pegar aqui os nomes para não me perder e não me confundir, hein? Vamos lá. O presidente saiu e deve ir para a União Brasil. A Joana Dark, ela ainda não confirmou, mas eu acredito que ela deve caminhar com o governador Wilson Lima. Ela deve também estar chegando no União Brasil nos próximos dias. A Alessandra Campelo, ela deve deixar a SES já essa semana. Ela deve não, ela tem que deixar a SES. Ela tem que deixar a SES essa semana. Do MDB, eu acredito que ela deva partir para o PSC, que é um bom abrigo político para ela. Que era o partido do governador Wilson Lima, né? Isso. Já o Fausto Júnior, ele tá um pouco, né? Você falou com ele, eu acho? Você me falou isso? Que você falou com ele? Falei com pessoas próximas dele. A respeito dele ir pro... Eu acreditei que ele fosse pro PL, mas você me deu outro nome, não foi? Eu acho que ele vai pro PL. O Dermilson que me deu, os assessores ali próximos do Dermilson, que me falaram ali que ele pode ir pro PV, que é o mais certo. Voltar pro PV, né? Que foi o partido onde ele se elegeu em 2018, então. Vamos lá. E aí, por falar em Dermilson, o Dermilson ele ainda tem republicanos e PV aí como opção, né? Ele está atualmente sem partido, ele fez um mandato de oposição e dentro dessas características, eu mesmo com essas duas opções ainda não sei onde ele se encaixaria bem, né? O deputado Dermilson, ele é uma pessoa bem atípica no processo, ele tem um posicionamento um pouco firme e esses dois partidos, entre os dois, eu acho que ele se daria melhor no PV. Vamos lá. O deputado Saulo Viana com certeza deve caminhar com o governador Wilson Lima, né? Ele, apesar de não ser o líder, é o vice-líder, ele é o deputado estadual que mais acompanha o governador nessa questão política, que mais segue, né, as diretrizes governamentais. Ele deixa a cadeira na Assembleia, a gente já falou sobre isso, ele disputa uma cadeira de deputado federal esse ano. A professora Terezinha Ruiz, ela também sair do PSDB, com certeza deve caminhar com o governador ou o Republicanos. A gente tem essas duas possibilidades para a professora Terezinha. E a gente vai fechar aqui com a deputada Maiara e o Álvaro, né, que particularmente são dois dos meus parlamentares favoritos, eu diria em atuação. Gosto do desempenho deles em questão parlamentar, né, e os dois têm a possibilidade. Maiara, progressistas, e Álvaro, republicanos. A Maiara, ela tá no progressista agora, né? Não, então, ela vai pro republicanos e isso aí. Não, o Álvaro, republicanos, e a Maiara caminha por progressistas, caminhando com progressistas. Entendi. A Maiara que cogitou a possibilidade de não ser candidata aí. A gente chegou até a fomentar aqui que ela não seria candidata à reeleição. Ela não falou a respeito, mas comentaram nos bastidores a possibilidade. Mas eu tô vendo que ela começou a aparecer aí, caminhando aí, lá novamente em Quari. Teve aparição aí durante o sábado com o próximo ao governador, o Wilson Lima, juntamente com seu primo, que é prefeito lá de Quari, o Keiton, né? O Keiton Pinheiro. E juntamente com seu irmão, o Adail Filho. Eu só não vi o pai lá na convenção do governador Wilson Lima. Também não sei se ele pode, né? Se ele já pode sair, o pai. Eu acho que sim, né? Ele teve aquela bênção do ex-presidente Michel Temer, né? Ele foi ali, recebeu ali o perdão presidencial.
o Adail pai. Mas você tem uma novidade, que é uma novidade que você vai dar em primeira mão aqui no programa Fiscaliza Geral, que é um dos secretários mais poderosos do governo Wilson Lima, que deve deixar ali o governo Wilson Lima para assumir uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado. Eu fiquei sabendo dessa informação também já no finzinho da noite, agora comecinho da manhã. O secretário Luiz Fabian, ex-secretário de Educação, atual secretário de Articulação do governo do Estado, uma pessoa com muita influência, com muitos caminhos dentro do governo Wilson Lima, né? Essa semana ele deve receber a indicação para uma cadeira no TCE. Cadeira no lugar de quem seria essa cadeira? Eu tenho o nome, só um minutinho. Enquanto você procura aí o nome, eu quero falar aqui com o Carlos Santiago em relação ao centro. Carlos Santiago, você lembra do mensalão, né? Você lembra que o mensalão ali, surgiu ali o mensalão ali, que o PT pagava ali uma mesada ali para os deputados votarem a favor dos projetos do governo, e uma figura chamou a atenção no mensalão, que é uma figura de centro, que era o Roberto Jefferson. Inclusive foi preso ali durante aquela operação do mensalão e continua preso agora em outro momento, mas ele sai de uma figura que participava da corrupção no Brasil ali durante o mensalão para ser uma figura que volta depois de alguns anos, 8 anos depois, canonizada ali pela direita e pelo centro, como uma figura que representava a honestidade brasileira. Olha, o problema do Brasil é justamente, você deu um exemplo assim clássico, né? Você tem, por exemplo, o Roberto Jefferson, que é uma pessoa que já foi presa, e é uma pessoa que já foi líder do governo Fernando Collor de Mello, um governo afastado. E foi um dos principais defensores da permanência do Collor durante ali a cassação. Foi aliado do presidente Lula, foi aliado do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi aliado agora do presidente Bolsonaro, quer dizer, uma pessoa que transita em todos esses ambientes. Por que transita? Porque ele é bonito, porque ele é um homem inteligente? Não, é porque ele é dono de um partido, literalmente, do PTB. E esse partido, ele vai carregando esse partido dentro das conveniências do governo do momento, né? Do governo. E os governos precisam de partidos, precisam de bancada e acabam articulando também com esse tipo de figuras, né? Como o Roberto Jefferson. E mais, uma figura como essa, além de controlar essa sigla partidária, né, uma figura que já foi presa diversas vezes, é a mesma figura que pega o dinheiro do fundo partidário e diz para onde vai gastar. É o dinheiro, é a figura que pega o dinheiro do fundo eleitoral de campanha e diz onde se deve gastar naquela sigla partidária. Então, há um absurdo nesse país. Uma pessoa presa, condenada, gerindo dinheiro de fundo partidário, que é um dinheiro público, de fundo eleitoral de campanha, que é um dinheiro público, beira a um absurdo. Então, esse caso do Roberto Jefferson é um caso típico de alguém que controla financeiramente, politicamente, uma sigla e está em todos os governos, independentemente da ideologia desse governo. Isso é a cara de um Brasil que está precisando passar limpo. Quando você fala em Roberto Jefferson, eu acho que poucos políticos foram tão honestos em dizer publicamente que recebiam propina. E o Roberto Jefferson falou isso em rede nacional para todo mundo ouvir, só não ouviu quem, infelizmente, é surdo, que não conseguiu ouvir porque tem uma deficiência. Mas mesmo assim, o Roberto Jefferson, neste momento que o Brasil passa, ele é uma das figuras mais amadas. Agora não mais, porque brigou com o presidente Jair Bolsonaro, mas era uma das figuras mais amadas pela direita, pelas pessoas que defendem ali a direita brasileira.
Pois é, o problema da classe política tem a ver com a questão ética, né? E é amada por quem? Pelos políticos? É amada por uma parcela do eleitorado. Exatamente. É o que leva, e aí é uma pergunta muito para o sociólogo mesmo, que estuda a sociedade, o que leva, por exemplo, uma sociedade a torcer? Porque a gente vê que o Brasil hoje é uma torcida. É uma torcida Bolsonaro, o Brasil está dividido hoje entre Bolsonaro e Lula. E a gente percebe que nos dois campos houve já acusação de corrupção, tanto no governo Lula quanto no governo Bolsonaro. Mas a gente percebe que existe uma militância. É muito, mas muito. É uma militância que é muito apaixonada. Olha, Alex, eu li um livro chamado O Escândalo Político, de um grande antropólogo americano. Ele diz uma coisa interessantíssima, assim, uma queda do fator ideológico na política sobressai a questão da ética, da confiança, né? Então, quando se tem um forte apelo ideológico, partidário, né? Essa coisa que você coloca aí, que até cega, né? Uma discussão cega, a questão da ética, a questão do político com confiança fica sempre em segundo plano. Eu espero que as ideologias políticas, ideológicas, direita, esquerda, centro, se mantenham, mas que a sociedade também abra os olhos para ver a questão ética no processo eleitoral, a questão da confiança, né? Porque no Brasil é o seguinte, hoje você está acusando os caciques políticos de algo, de coisas absurdas, e no outro dia, quando você toma posse, você age como um cacique político. Então essas situações é que depende muito. O que acontece nesse intervalo, Carlos Santiago, entre o candidato, entre a pessoa ideológica e entre o poder? Porque a gente percebe que são pessoas completamente diferentes, o antes e o depois. Esse depois é porque você precisa fazer parte do jogo. E aí eu te faço uma pergunta, por exemplo, já entrando nessa questão do centro. Por que todos os presidentes, tanto de direita quanto de esquerda, quanto social-democrata, eles precisam do centro para governar? Porque eles não conseguem a maioria nas eleições. Esse que acontece. Os partidos, por exemplo, um partido como o PSDB, que é um partido social-democrata, de uma clareza de quem vota no PSDB sabe que é um partido, não é um partido de direita, não é um partido de esquerda, é um partido social-democrata. Né? Qual é a diferença do social-democrata para o de direita e para o esquerda, para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador possa entender? O social-democrata é aquele que nem quer o mercado determinando todas as coisas na vida do cidadão, ou seja, é o mercado que te resolve o teu emprego, é o mercado que tem que se preocupar com a educação, com a saúde, tudo gira em torno da decisão do mercado. O mercado vai resolver os problemas da sociedade. Já a esquerda, ela diz o seguinte, não, nem tanto. Nós precisamos de um Estado forte, que acolha as pessoas desfavorecidas, que invista, por exemplo, na figura, que dê uma cota, por exemplo, para determinados grupos sociais, que estabeleçam uma aposentadoria digna para as pessoas e que a educação seja para todos, assim como a saúde. A social-democracia diz, não, nós temos que juntar. O mercado é importante, sim, porque nós precisamos de investimentos privados, me perdoe. Nós precisamos muito de investimento privado, precisamos de um ímpeto grande de pessoas querendo investir, querendo fazer negócio, querendo criar coisas. O Estado é muito gigante em algumas áreas, tem que diminuir. Mas o Estado também é importante. Então a social-democracia ela consegue unir a ideia da importância do mercado e também da importância do Estado nas políticas públicas. Então nós estávamos conversando aqui no último bloco com o William, que estão falando de bastidores, ele traz aqui uma informação que é de primeira mão, ninguém deu ainda aqui, nem um site, nem um jornal, ninguém deu, que o ex-secretário da SEDUC e atual agora, chefe da Casa Civil ali, o articulador político do governador Wilson Lima, o Luiz Fabian, deve assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
E essa vaga é de um conselheiro que pediu aposentadoria, não é não? Ontem, o conselheiro Júlio Cabral, que é indicação de governador, deu entrada na documentação da aposentadoria dele, do TCE, e com isso deixando uma vaga a ser indicada pelo governador Wilson Lima. E já se especula o nome do secretário de Planejamento Fabian como principal candidato à cadeira no TCE. Olha, eu sou... Todo mundo sabe que eu sou muito crítico à administração do governador Wilson Lima. E muito justo também. Mas, de todos os secretários que passaram pela administração aí do governador Wilson Lima, aonde ele teve menos problema foi na SEDUC. Você não percebe nenhum grande escândalo durante esses últimos anos na SEDUC. Você não percebe sequer denúncia na SEDUC. Você percebe que existem dois gargalos dentro da administração do Estado. Uma é a saúde, e aí a gente vê aí a operação da Polícia Federal e etc., e também na segurança pública. Mas na educação, a gente percebeu que durante esses quase 4 anos de mandato, a SEDUC ali passou ali muito tranquila pela opinião pública, não é não? O desempenho desse... A gente teve um primeiro secretário de educação, o Luiz Castro, que foi um secretário que recebeu muitas críticas da imprensa, muitas críticas da sociedade, e isso prejudicou muito a sua imagem política perante o eleitor. Pois é, Luiz Castro não teve uma boa passagem pela SEDUC, né? Ele não conseguiu desempenhar até o ritmo que ele tentou ter dentro da secretaria, e com a chegada do Fabian, né, a SEDUC teve um ritmo novo, deu uma renovada, ganhou um corpo e trabalhou de maneira correta ali, funcionou como um relógio, a gente pode dizer assim, dentro do governo, sem grandes destaques, mas também sem chamar atenção de maneira negativa. Com a saída do Fabian para trabalhar a articulação, quem assumiu lá a SEDUC foi a Cuca Chaves, né, ex-secretária do ex-prefeito Arthur, que também teve um trabalho de destaque na gestão, né, municipal, a gente pode dizer isso, e que vem trabalhando na mesma pegada do Fabian. Ela vem trazendo a SEDUC num ritmo constante. Carlos Santiago, o que você você como cientista político, pode falar assim em relação existem 3 secretarias que são mais importantes do governo, que é a Secretaria de Educação, a de Saúde e também a Segurança Pública, que as que dão também mais problema. Como é que você percebe que uma secretaria dá tanto problema, outra não dá e outra nem tanto, dentro da administração pública? Se deve ao empenho do secretário? Olha, Alex, eu acho que o melhor secretário do Estado do Amazonas hoje é o secretário da Fazenda. Mesmo com todas as dificuldades na pandemia, ele segurou os cofres, deu uma arrumada ali, e o Estado do Amazonas hoje tem uma arrecadação bilionária. E hoje, recorde em cima de recorde. Recorde em cima de recorde. E isso facilita o trabalho do conjunto. Se você não tiver caixa, se você não tiver uma política fiscal séria, você não consegue alimentar as políticas públicas desenvolvidas por outras secretarias, como a educação, a saúde, a segurança. Então, o problema do Amazonas pode ter problema lá na segurança pública, né? Sobre a efetividade da segurança pública. Mas não falta dinheiro no Estado. Não falta dinheiro na saúde pública. São 4 bilhões de reais na saúde pública. Muito dinheiro na educação. Pode não ter melhorado a qualidade da educação, mas tem muito dinheiro na educação. Então, eu acho que a Cefaz, o secretário da Fazenda, eu acho que é o grande destaque dessa administração. E aí, quando você tem recursos, você começa também a perceber como é que é o desempenho dos outros gestores. Porque, muitas das vezes, a maioria das vezes, falta recurso, né? E sobra bons gestores. Nesse momento, eu acho que está faltando gestores, porque recursos
no Estado tem o suficiente a ponto do governador, há 8 meses, só anuncia dinheiro para determinado setor, passo estudantil de graça na cidade de Manaus, dinheiro para o agricultor, dinheiro para a cultura, dinheiro por quê? Porque a política da Cefaz deu essas condições ao Estado. Então você acha que hoje o principal destaque do governo Wilson Lima é ali a fazenda, ali a Cefaz, ali onde que conseguiu ali passar pela pandemia e a gente batendo recorde em cima de recorde. A gente teve um recorde em 2021, agora em 2022, e são números históricos. São números históricos. Nunca o Amazonas arrecadou tanto como arrecadou nos últimos 2 anos. Isso é número, não é possibilidade. Estamos falando aí de número, de ciências exatas. Exatamente. E até o término do governo Wilson Lima, há uma projeção do governo, só no governo Wilson Lima, ter arrecadado mais de 100 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, por isso que o governador está fazendo toda essa movimentação política. O político gosta de quem tem força, não só política, mas força também econômica. Mas olha, a gente estava falando aí, tu só conseguiu explicar para a gente agora a social-democracia. Faltou a esquerda e a direita aí, para você explicar a diferença de uma para outra. Mas no caso, por exemplo, quando eu falo do conceito da social-democracia, se coloca aí na social-democracia o próprio PT, o próprio PSDB, o próprio PSB. O que difere o PT do PSDB? O PT do PSDB... Para que a população possa entender. Porque o PT é de esquerda e o PSDB é social-democrata. Não, são colocados no campo PT, no campo da esquerda, mas o PT do ponto de vista prático, um partido social-democrata. É um partido que não exagera em termos da participação do Estado na economia, né? É um partido que respeita, por exemplo, as leis do mercado, a livre iniciativa, não faz intervenções desnecessárias na economia, é um partido que fomenta a economia, né? Então, quer dizer, o PT é um partido social-democrata. É que o PSDB é um partido social-democrata também, mas muito mais flexível ao papel do Estado. Quando perguntado sobre qual é a diferença entre esquerda e direita no mundo atual, o cientista político Norberto Bobbio disse de uma forma bem clara. A direita acha que as desigualdades econômicas, sociais e políticas do mundo são assim desde que o mundo era mundo. E isso é normal nas relações sociais. E a esquerda vai dizer que isso é uma construção social, a desigualdade é uma construção social. Se é uma construção social, é possível, né, combater a desigualdade. É possível buscar a igualdade de oportunidade. Esse é o grande diferencial entre esquerda e direita no mundo de hoje. É um que prega a maior igualdade, outro que acha que a desigualdade é um fenômeno que veio para ficar. Mas, Tiago, eu vou ainda continuar nesse tema e vou mais a fundo um pouco em relação a esse tema e quero falar entre capitalismo e socialismo. Por exemplo, eu acho que o caminho, isso é a minha posição, que o caminho é você harmonizar, domar o capitalismo, como fez os países escandinavos. O país é capitalista, mas é um país que conseguiu ali flexibilizar o capitalismo. Então ali você tem educação de qualidade, você tem saúde de qualidade, você tem tudo aquilo que o socialismo defende dentro de um sistema capitalista, mas um sistema capitalista mais tranquilo. Exatamente. Na verdade, nas grandes democracias que nós vivemos, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, essa ideia de esquerda, essa ideia pura de esquerda, ela não existe no ponto de vista prático, porque são todos partidos que defendem, por exemplo, a democracia, né? A liberdade de expressão, né? O comércio, né?
a política pública vindo do Estado, quer dizer, há todo um respeito aos valores da democracia, aos valores da civilizatória. Então, para se ter, por exemplo, partido de direita mesmo, assim, o cara é de direita, nós temos que trabalhar com os extremos. São aquelas posturas totalitárias, são aquelas posturas antidemocráticas, são aquelas posturas em que não há liberdade de expressão, em que o regime é imposto de uma forma dura, né? Mesmo que tenha um papel do Estado, como foi o caso, por exemplo, do fascismo, como foi por exemplo, o caso do nazismo, que eram políticas de Estado querendo controlar a sociedade de uma forma autoritária. Então, esses são exemplos de direita, aqueles extremos. E também não vamos fugir de que a esquerda, parte da esquerda, em várias partes do mundo, também defende justamente isso. Quer dizer, o uso, por exemplo, na China, por exemplo, a China ninguém pode ser considerado um país democrático, né? Ninguém vai considerar a China um país com liberdade de expressão, né? Com respeito às eleições. A China, ao contrário. Ela não é marxista, ela é Mao Tse Tung, né? Não, o socialismo dela não é um socialismo marxista. Não, no caso da China, ela é um sistema político autoritário, né? Mas defensora de uma economia direcionada, uma economia de mercado direcionado. Então, ela se coloca mais nesse campo aí, né? Que não tem nada a ver com as figuras ideológicas de esquerda, Mao Tse Tung, ali, Marx. Não, nesse sentido, a China está criando seu próprio modelo, né? De saber lidar com o capital, né? E utilizando esse capital para manter aquela estrutura autoritária que ela tem. Quer dizer, no fundo, a China tem uma estratégia tão interessante, viu, de tomada de poder, que ela consegue entrar nos países, não com a ideologia da China, mas com o capital chinês, fazendo parceria e controlando empresas de outros países a partir do capital chinês. A ponto até desses países se tocar. Países completamente dependentes da China. Exatamente, o Brasil, por exatamente. exemplo. Não só o Brasil, exatamente. Quer dizer, hoje você tem uma bancada da China no Congresso Nacional porque defende os interesses da relação comercial Brasil e China. Quer dizer, como é que o povo brasileiro, o povo europeu, o povo americano vai se revoltar contra a China se ela faz parte hoje, o capital chinês faz parte da economia, da sustentação daquele país. E ela está buscando o controle do mundo a partir desses acordos de capital nos países que ela chega. Gente, o papo foi muito bom. Eu quero trazer novamente o Carlos Santiago aqui para a gente falar mais de política durante esse período eleitoral. Quero te agradecer, Carlos Santiago, pela participação. A audiência foi muito grande, obviamente, por isso que eu fiquei segurando aqui. Eu estou recebendo várias mensagens assim, de políticos, de sindicalistas, de toda a classe política aqui me mandando mensagem aqui de perguntas. Infelizmente não vai dar tempo de fazer todas as perguntas aqui, nem deu tempo. Alex, eu gostaria só de agradecer a oportunidade aqui. Gostei bastante de vocês aqui, pessoas talentosas, inteligentes. Mas eu gostaria de mandar uma mensagem aqui. Não sei se você pode... Claro, fica à vontade. Esse espaço. Eu faço parte do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Presido a Comissão da Reforma Política e Combate à Corrupção Eleitoral da OAB. E nós vamos lançar um curso, Multiplicadores do Voto Consciente. Esse curso significa o quê? Que o cidadão tem que votar consciente. E votar consciente significa o quê? Significa que tem que saber como funciona a regra partidária, o que é o quociente eleitoral, o que é voto majoritário, voto proporcional, qual a função de cada cargo que está na disputa.
eleitoral, muitos não conhecem qual é a função do deputado federal, do senador da República, do deputado estadual, do governador de estado, as suas atribuições. Também é interessante o eleitor saber da ideologia política do candidato, a história desse candidato, qual é a história dele na sociedade, a história dele como gestor público, conhecer inclusive a ideologia do partido político desse candidato. E, acima de tudo, votar pelo benefício da coletividade. Não dá para você mais votar em benefício pessoal ou de pequenos grupos. O Brasil precisa, hoje mais do que nunca, de eleitores conscientes da importância, porque a sociedade, ela é maior do que o empresariado, uma parte da sociedade é grande maioria com relação ao empresariado, com relação à classe política, e ela pode mudar o rumo desse país, tornar um país bem melhor para nós. E aí o voto consciente é interessante nesse sentido.